Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com vocês no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Que culto avivado, viu, irmãos? Sem demagogia, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Glória a Deus. Davi é maluco de me trazer aqui para pregar a palavra num culto tão avivado como esse. Meu Deus. Hoje eu sou pastor de igreja, irmão. Desde 2015 que eu não estou mais na itinerância. E meu pastor presidente me colocou para pastorear desde 2015. E hoje eu sou vice-presidente do ministério e também pastor local de uma das congregações. Hoje eu estou cuidando de duas igrejas, da sede e da congregação, que a gente começou um trabalho pioneiro ali em Guarulhos, no bairro do Soberana. E depois que eu virei pastor, meu pai até estava comentando comigo esses dias, falou, você pregava diferente, você era mais avivado, mais explosivo. Agora você está pregando mais como pastor. Eu falei, eu virei pastor, pai, não tem jeito, né? Mas Deus me deu uma palavra, eu creio que Deus vai falar com os irmãos, amém? Minha esposa não veio conosco, porque minha filha, ela ainda é bebê, recém-nascida, ela fez 4 meses agora, e como a minha esposa, ela teve, infelizmente, Covid, ainda grávida, e por orientação médica, ela tá difícil até dela de até acompanhar eu nos trabalhos locais da nossa igreja. Davi foi lá buscar a gente, ela estava lá, e ela teve que ficar com a minha filha, por isso que a minha esposa não está aqui. Nós ainda estamos vivendo nesse contexto aí de pandemia, e a gente precisa também tomar cuidado, né? Então, por isso que a minha esposa não está aqui, mas sinta-se abraçado por ela, tá bom? Receba a paz da minha esposa, nossa irmã Nicole, que eu tenho certeza que está intercedendo por nós agora. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, versículo 1. Vamos ler até o versículo de número 6. Foi a palavra que Deus ministrou ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Como hoje, pelo convite que o Davi fez para a gente, a temática da campanha é voltada à família, eu queria trazer uma mensagem relacionada a isso. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, os que acharam, digam amém. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinha dado com ímpeto contra o Sul e Ziclag, e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ela estava queimada. As suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram muito, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou ou se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Você diz amém. Se você puder, fique com a Bíblia aberta, tá bom? Para nós fazermos a exposição do texto. Quando eu li esse texto, o Espírito de Deus, ele manifestou no meu coração um tema. E o tema que eu queria pregar esta noite é: recupere a sua família e tudo que o inimigo roubou dela. Existem algumas coisas importantes para nós entendermos o texto de forma mais clara, que nós devemos levar em consideração para a gente poder entender do que se fala o texto. Primeira coisa que nós precisamos entender é o contexto. Bom, nesse período aqui, Israel estava travando uma batalha contra os filisteus. Nessa época, quem era o rei de Israel ainda era Saul.
E por conta de Saul ser o rei de Israel, Davi estava fugindo de Saul já fazia uns 10 a 15 anos, procurando lugares, desertos e cidades para se refugiar de Saul, que a todo custo queria dar cabo à sua vida. Dessa feita, Davi achou por bem se esconder na cidade dos filisteus, mais especificamente nesta cidade chamada Ziclag. Davi e seus homens, composto de aproximadamente 600 homens, já estavam um bom tempo se refugiando na terra dos filisteus. Davi estava debaixo de uma proteção de um príncipe chamado Aquis, que era também um dos príncipes dos filisteus, e este, por sua vez, decidiu dar um pedaço de terra para Davi e os seus homens, e esse pedaço de terra era justamente a cidade de Ziclag. Esse era o contexto que envolve todo esse texto que lemos. No capítulo 28, Saul vai consultar a médium. No capítulo 29, se dá propriamente dito a batalha entre Israel e os filisteus. No capítulo 30, os amalequitas invadem a cidade de Ziclag. E eles fazem pelo menos 4 coisas. Primeiro, eles invadem a cidade. A palavra invadir aqui significa ocupar pela força, ou se apoderar da cidade de Ziclag. Segundo, eles vão ferir a cidade. A expressão ferir aqui significa destruir. E está relacionada à questão de roubar tudo que a cidade tinha. Os gados. Terceira coisa, eles queimam a cidade. Queimam a cidade para que não haja nenhuma possibilidade de ninguém mais residir naquele lugar. E por último, eles levam todas as mulheres e as crianças como prisioneiros, cativos. Quando Davi chega na cidade de Ziclag, é esse o cenário que ele se depara. E a pergunta que não quer calar essa noite é: como que o inimigo, os amalequitas, conseguiram ter acesso à cidade de Ziclag e à casa de Davi, e pior, ter acesso à sua família? Porque o texto que nós lemos, especificamente o versículo de número 5, do capítulo 30, faz questão de mostrar para nós que os amalequitas levaram as mulheres de Davi, que era Ainoã e Abigail. Todos os homens de Davi que estavam com eles, todos perderam as suas esposas e os seus filhos. Quando eles chegaram na cidade, não tinha mais nada, só tinha cinza. Tudo estava queimado, destruído, e a família deles tinham sido levados cativos. De imediato, quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando: o que fez com que o inimigo tivesse esse acesso à família de Davi? Até porque estamos falando de Davi, o homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus. Ora, queridos. O que fez o inimigo ter acesso à casa de Davi? Bom, a gente descobre isso justamente pelo contexto que eu acabei de explicar a vocês. Aonde Davi estava. No capítulo 29, nós vemos aonde Davi estava. Eu já disse a vocês que Davi, nesse período, estava se refugiando de Saul na terra dos filisteus, na cidade de Ziclag. Inclusive, ele constituiu casa ali. Ali era o lugar onde ele morava. Ali estava a sua casa, ali estava a sua esposa, ali estava a sua família. E aonde Davi estava? Davi estava junto com os filisteus, na batalha que estava sendo travada contra Israel. No capítulo 29, se você ler o versículo 1, veja o que está escrito: ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jeziel. Os príncipes dos filisteus foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. O que está acontecendo aqui? Os filisteus vão guerrear contra Israel. O rei de Israel é Saul. Davi está se refugiando na terra do inimigo, nos filisteus. Davi e seus homens estavam servindo como uma tropa de elite
para o príncipe Aquis. No momento da batalha, Davi está com seus homens, na retaguarda, acompanhando o príncipe Aquis, justamente para guerrear contra o seu povo Israel. Nenhum momento Deus fala com Davi quando Davi está vivendo nesse contexto. Nenhum momento Deus se manifesta de forma clara para Davi, enquanto Davi está vivendo nesse contexto, porque Davi está do lado do inimigo para lutar. A família dele trazer a família de volta, sabe quantos quilômetros? 25 quilômetros. Detalhe, eles estavam tão cansados porque eles já vinham de 3 dias de viagem, 128 quilômetros. Chegou em Ziclag e viu toda aquela bagaceira. Davi não esperou para amanhã, já arrumou a campanha na hora. No mesmo dia, partiu em viagem. 128 quilômetros, mais 25 quilômetros, 3 dias de viagem, vinha de 3 dias de viagem. Quando chega no Ribeiro de Besor, 200 homens ficam para trás, de tão cansado que estava, diz o texto. E Davi? Prossegue. Fica de pé, posso, pastor? Fica de pé. Você acha que Davi não estava cansado, exausto, vindo de 3 dias de viagem, caminhando 128 quilômetros, agora vai caminhar mais 25 quilômetros. Mas posso falar uma verdade? Eu não sei se você aguenta ouvir isso. Se é para recuperar a família, vale a pena. Vou aplicar agora. É sacrifício. É cansativo. Às vezes vai até contra o seu orgulho, contra o seu ego. Mas vale a pena, para ter a família de volta, vale a pena. Quer a família, Davi? Quero, tem que caminhar 25 quilômetros. Mas é difícil demais, é cansativo demais, vai doer demais, eu tenho que me esforçar demais. Mas vale a pena, para ter a família no altar de Deus. Esses 25 quilômetros fala de esforço, talvez é o perdão que você tem que liberar. Eu sei que é doído, eu sei que é difícil, eu sei que vai contra seu orgulho, seu ego, mas foi ela que errou, mas foi ele que errou. Mas se é para ter o casamento do jeito que estava antes, vale a pena. Se é para mudar alguns jeitos seus, aleluia, você fala, mas é meu jeito, eu aprendi assim, eu nasci assim. Mas se é para ter a família no altar de Deus, vale a pena, se esforça, Davi. Oh, abachora calachura mas. Você já orou, você já fez a campanha, você já jejuou, já subiu o monte, desceu o monte. Agora Deus só está falando para você, vai rapaz, agora é com você, agora é com você, agora é com você, agora é com você, agora é com você. E partiu Davi, mas é cansativo demais, mas vale a pena. Davi tem que se esforçar demais, mas vale a pena. Davi, mas tem que renunciar, mas vale a pena. Oh, põe a mão no seu coração. O texto diz, e Davi recuperou tudo. Suas 2 esposas, sabe como era o nome dela? Ainoã. Amiga do deleite significa o nome. Deleite fala de prazer. Abigail fala de alegria. Hoje o Espírito de Deus vai restaurar Ainoã da sua casa e Abigail do seu lar. Sua casa, sua família voltará a ter prazer lá dentro da tua casa, voltará a ter festa, júbilo, saltos de alegria. Põe a mão no seu coração. Eu não sei se você está com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com a sua filha, mas se ela estiver do lado de você, abraça ele, abraça ela, fala, nossa família está no altar de Deus. Fala assim, eu estou disposto a caminhar 25 quilômetros, eu sei que vai ser cansativo, eu sei que eu tenho que me esforçar, mas se é para ter nossa família no altar de Deus, vale a pena. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nossa família está no altar do Senhor, nossa casa é Sua. Oh, White Ways e Fox das Hill,
que me dá, eu chevi, o porbe de que me gachande. Toma a nossa casa em tuas mãos. O inimigo não vai roubar a nossa família. A nossa família está no teu altar. Em nome de Jesus. Só os que podem aplaudar Jesus, o mais forte que você. Somente nessa batalha, no capítulo 31, que Saul morre. Davi não participa dela. Eles mandam Davi voltar. Quando Davi volta, a viagem demorou 3 dias. Foi uma viagem de aproximadamente 128 quilômetros. Quando Davi chega em Ziclag, os amalequitas já tinham entrado na cidade. Já tinham tocado na sua família. E tinham destruído a sua casa. Aí eu entendi o porquê o inimigo teve acesso à casa de Davi, como a sua família, a sua esposa e as famílias dos homens que estavam com Davi. A ausência deles. Os amalequitas, em hipótese alguma, entrariam em Ziclag sabendo que Davi e seus homens estavam lá. Até porque o inimigo é ardiloso. Ele usa de estratégias. Ele aproveita as oportunidades, as legalidades, as portas de acesso. Porque se há porta de acesso, a legalidade para ele poder se infiltrar, entrar dentro da casa. E qual foi a porta de acesso que Davi e seus homens deram? A ausência. Imagina comigo, uma cidade só de mulheres e crianças, é uma cidade vulnerável demais. Os amalequitas estão olhando e sabem que Davi não está lá, seus homens não estão lá, a cidade está vulnerável, é fácil de tomá-la. Não há homens para protegê-la, não há soldados para guerrear por ela. Vamos entrar na cidade, é o que faz. O inimigo tem acesso à casa deles, à família deles, porque Davi está ausente. Oh, eu sinto Deus aqui falando esta palavra. A ausência de Davi, como daqueles homens que eram chefes na casa, fez com que o inimigo tivesse acesso, liberdade, primeiro, para invadir a cidade. Segundo, para destruir as casas. Terceiro, para queimar o ambiente. Por último, para levar todo mundo cativo. Ausência. Recupere a sua família em nome de Jesus. Você precisa entender que o maior ministério que Deus te deu é a sua casa. Ninguém poderá servir o ministério se antes não serve a sua família. Esses dias eu fiz uma conferência na igreja que eu pastoreio, e o tema era justamente esse: família saudável. Família, meu maior ministério. E eu levei alguns pastores para estar predicando a palavra de Deus lá. E a gente entendemos isso, que a ausência dentro de uma casa, a ausência dentro do lar, a ausência na família, é uma das portas de acesso que dá legalidade para o adversário da nossa alma se infiltrar dentro da nossa casa, sem a gente perceber. Eu não estou falando de uma ausência apenas física. Eu não estou falando do estereótipo de fisicamente estar ali, porque nós vivemos numa geração onde há uma família reunida dentro de uma sala. Fisicamente estão todos no mesmo ambiente, mas espiritualmente estão todos ausentes. Nós vivemos uma época em que o homem, ele não senta mais com a família para poder ser o sacerdote da casa, ministrar na casa, ministrar na família. Não há mais diálogo, não há mais o sentar em volta da mesa. Oh, eu sinto o Espírito de Deus aqui. A nossa vida é corrida demais. Eu pensava que a minha vida era corrida. Quando eu tinha meu trabalho secular hoje, são 6 anos que eu sou pastor integral do ministério que eu faço parte. De domingo a domingo eu estou envolvido.
com igreja, com ministério, com reuniões, construção de igreja. Hoje mesmo, quando o Davi me ligou, eu estava lá mexendo massa para o pedreiro, para a igreja nova que nós estamos reformando. E a nossa vida é corrida, a corrida é das 7 da manhã às 8 horas da noite, e daqui a pouco tem que visitar um membro, tem que atender um casal, gabinete pastoral, reunião de ministério, e assim sucessivamente. Quando a gente chega em casa, a gente chega exausto, e às vezes nós não demos o pouco do tempo que nós temos para o lar, para a família, para a esposa, para o filho, para a filha. A gente chega, senta no sofá, liga uma televisão, parece que a gente desliga, a esposa fala com a gente, o filho vem querer abraçar a gente, e a gente não ministra afeto para a criança, ou a gente pega o celular. A gente acabou de falar com a pessoa no serviço, mas a gente chega em casa e continua falando com ele de longe. A gente fica ausente do lar. Pais que são ausentes dos filhos, o inimigo consegue ter acesso. Você já sentou com a sua filha e com o seu filho para perguntar como foi o dia dele? Você sabia que hoje o índice de depressão é mais em adolescente, jovens, crianças do que em adultos? Você senta com a sua filha para saber o que ela passa na escola, o que dizem para ela, o que falam para ela. Você senta com o seu filho para conversar com ele acerca da vida, acerca do futuro, dos projetos de Deus para ele. Você conversa com a sua esposa, você conversa com o seu esposo. A ausência dentro de casa, a ausência na família faz com que o inimigo tenha acesso. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, as portas da nossa casa estarão fechadas, trancafiadas. Não há demônio que entrará dentro da nossa casa, não há capeta que vai residir dentro do nosso lar, porque a nossa família está no altar de Deus. Mas nós precisamos pegar essas chaves. Precisamos nos preocupar com as pequenas coisas. São mínimos detalhes. Deixa eu aplicar aqui, sem ferir o texto, escute só. O que Davi está fazendo? Pastor, posso falar isso? O senhor é o pastor da igreja? Posso falar? Irmão, se tem uma coisa que eu tenho é respeito pelo pastor da igreja. Eu sei que agora o pastor William é o meu pastor, porque eu estou debaixo da autoridade espiritual dele, ele é o pastor dessa igreja. Mas o senhor me permite falar isso, pastor? Posso falar? Olha só. O que Davi está fazendo aqui? Davi está querendo ajudar os filisteus, enquanto o inimigo está destruindo a casa dele e a família dele precisa de ajuda. Enquanto Davi está com espada, protegendo a retaguarda do exército de Aquis, a família dele está precisando de socorro. Enquanto Davi está dando o seu tempo para os filisteus, a família dele precisa dele presente dentro de casa, porque o inimigo está botando fogo. Eu aprendi muito isso, sabe por quê? Porque a gente é tendencioso a isso, principalmente nós líderes. Eu tenho esse erro às vezes. Nós obreiros, nós homens e mulheres de Deus somos tendenciosos a isso. Nós sabemos tratar os de fora muito bem, e os de dentro às vezes a gente trata com ignorância. Vou falar de mim, tá? De mim. Uma vez minha esposa estava com um problema e não estava dando para ela ir para a igreja. E eu não enxerguei ela como esposa, como mulher. Eu enxerguei ela como a esposa do pastor. E eu cobrei ela. Briguei com ela. E era uma questão justificável dela realmente não ir. Mas eu cobrei ela. Você é minha esposa, você é a esposa do pastor, você tem que estar, sabe? Mas muitos irmãos já me ligaram e disseram: pastor, hoje não vai dar para me ir porque eu estou cansado do trabalho. Sabe o que eu dizia? Fique em paz. Eu te entendo. Quando eu cobrei minha esposa, sabe o que ela falou para mim? Estou falando de mim.
Ela falou: os de fora você compreende, os de dentro você não compreende. Eu abaixei a cabeça e falei: realmente eu estou errado. Os de fora a gente dá atenção, os de dentro a gente estamos desligado. Os de fora a gente luta por eles, os de dentro a gente não luta. Davi quer ajudar os filisteus, enquanto a família dele precisa de ajuda. Davi quer auxiliar os filisteus, enquanto a família dele precisa do auxílio dele. Davi está disposto a lutar pelos filisteus, enquanto a família dele está precisando que ele lute por ela. Davi está presente com os filisteus, e a família dele precisa da presença dele lá. Você pega essa palavra, você entende o que Deus está dizendo para mim, para você? Isso é a Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, ele deixou bem claro, ele disse bem claro, salvo engano, em Timóteo capítulo 5, aleluia, ele disse: se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua própria família, é pior do que o incrédulo, e negou a fé. Levante a mão e receba a autoridade do Espírito Santo de Deus. Não adianta nós estarmos bem em qualquer outro lugar e não estarmos bem dentro da nossa casa, aleluia, porque o maior tempo é lá, é lá, é lá. O céu não é só aqui dentro, o céu é lá na tua casa também. Levante a mão, porque eu sinto uma autoridade de Deus aqui através desta palavra. Nós não seremos uma geração que vive o céu aqui dentro do templo, o inferno dentro de casa. Vive paz aqui dentro e guerra dentro de casa. Haverá paz lá também. O céu se abrirá na sua casa. Oh, Yayochere Marabachore Bacamai. Davi quer defender os filisteus, mas ele precisa primeiro defender a família dele. Quando ele chega em casa, quando ele chega em Ziclag, está tudo queimado. Por que botar fogo? Para desestabilizar Davi. Pergunta aos senhores e senhoras que aqui estão: como viver num lugar queimado? Detalhe: os inimigos não matou ninguém. Os amalequitas não matou as mulheres e nem matou as crianças. Mas o ambiente ficou queimado. Tem casas que são assim. Residem pessoas lá, mas o ambiente não dá para viver. Tem gente que não vê a hora de sair de casa. Tem mulheres que não dá glória a Deus quando chega a hora do culto. Homens a mesma coisa. Porque não conseguem viver naquele ambiente chamado casa. Porque o inimigo conseguiu queimar. Mas eu vim aqui como homem de Deus dizer para você que isso não vai continuar assim. Você crê que a sua família está no altar de... Oh, Tchevachá. Oh, glória, eu senti a graça de Deus aqui agora, aleluia. Oh, o Espírito de Deus já está visitando casa de alguém aqui esta noite. O inimigo... cheio, rocks. Oh, o inimigo pode, por um momento, ter tido acesso e ter botado fogo, mas o Espírito de Deus está mandando eu dizer para alguém aqui: haverá restauração lá dentro. Eu não sei se você pega, mas isso é profético. Haverá restauração. Agora nós vamos para a parte positiva da coisa. Escuta, quando Davi chega, as esposas estão aprisionadas. Os filhos levados cativos. Eu fiquei me perguntando, por que não matar? Por que não matar logo? E a resposta é clara. Porque era a cultura dos amalequitas fazer isso quando eles invadiam a cidade.
conquistava grupo de pessoas, tribos, era costume. É só você olhar para o livro do Gênesis. Quem foi que vendeu José no Egito? A caravana dos amalequitas. Por quê? Porque os amalequitas não matam. Eles preferem ganhar em cima. Ah, você devia ter dado glória a Deus, irmão. Eles não matam, eles preferem ganhar em cima. Então é melhor vender. Vamos levar todo mundo como escravo, porque a gente vai ganhar em cima deles. Não mata não, vamos vender eles, leva como prisioneiro, porque eles têm preço. Vamos colocar um valor neles, um preço neles, vamos vender e ganhar em cima deles. Você está entendendo? Quando Davi chega lá, não tem esposa, não tem filho e não tem casa, está tudo em cinza. O que fazer? O texto diz, no versículo de número 4, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não ter mais força para chorar. Versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seu filho e de suas filhas. Porém, Davi se fortaleceu no Senhor. Todo mundo começa a chorar. Ficar angustiado, triste. Quando chega no versículo 6, isso aqui é muito forte, porque esses homens que estavam com Davi se tornaram os homens mais leais a Davi. São os homens mais fiéis a Davi. Só que, pelo momento que eles estão passando, o versículo 6 diz que eles pensaram, cogitaram em apedrejar Davi. Por que eles queriam apedrejar Davi? Porque eles diziam que aquilo que eles estavam passando era culpa de Davi. Ou seja, perderam as suas esposas e os seus filhos, a casa deles estão do jeito que está, culpa de Davi. A culpa era tanto, o ar de acusação era tão intenso, que começaram a pegar pedras e pensavam, vamos matá-lo, porque nós estamos assim, porque a culpa é dele. Porém, Davi se fortaleceu no Senhor. E o versículo 7 diz que ele vai buscar a Deus. Qual é aqui a coisa positiva? Você quer recuperar a sua família? Pare de ficar achando culpados. Você quer recuperar o seu lar de novo? Porque uma coisa é ter uma casa, outra coisa é ter um lar. Você quer recuperar seu filho, sua filha, você quer recuperar seu esposo, sua esposa, seu lar, sua família, você quer que a sua família volte ou permaneça no altar de Deus? Oh, quando a crise vir, porque uma hora vem, pare de ficar achando culpados. A culpa é de você. Não, a culpa é dele. Não, a culpa é dela porque ela não cozinha direito. Não, a culpa é dele porque ele toma banho e deixa a toalha na cama. Não, a culpa é desse menino porque acorda tarde. Não, a culpa é do pai porque o pai não é isso. Pare de achar culpados. Porém, Davi se fortaleceu no Senhor e foi buscar a Deus. Enquanto nós ficarmos tentando achar culpado, a culpa é de A, a culpa é de B, não pastor, porque ele faz, não pastor, é porque ela, enquanto ficar tentando achar culpado, não vai se resolver, o ambiente vai continuar do jeito que está, a família vai continuar cativa, o certo é assumir a responsabilidade, fortalecer no Senhor e buscar a Deus.
Nossa família só estará no altar de Deus se nós buscarmos a Deus pela nossa família. Enquanto muitos dedos estavam apontados para Davi como sinal de acusação, a culpa é sua. Davi não acusou ninguém, assumiu a responsabilidade, se fortaleceu em Deus, chamou o sacerdote Abiatar, traz a estola sacerdotal, e foi consultar a Deus, buscar a Deus. Senhor, eu devo persegui-los ou devo ficar? E Deus respondeu: vai, Davi, porque você vai alcançá-los e vai trazer a sua família de volta. Busque a Deus, irmão. Não fique achando culpado, desabafando com a amiga do serviço, porque ele não tem jeito mais. Não, busque a Deus em oração. Apresente a sua casa na mão de Deus. O diabo não vai destruir a tua casa. Não dê ibope para Satanás. Assuma a responsabilidade. Eu achei uma diferença muito grande. Eu tenho 8 minutos. Em Deus estar presente num casamento, numa casa, e Ele participar. Você conhece o texto de João capítulo 2? Estou falando do Evangelho. Nós chamamos ali do primeiro milagre que o nosso Senhor Salvador Jesus efetuou, quando deu início ao seu ministério. É um casamento que está acontecendo ali. Um casamento. Engraçado que o texto diz assim, que Jesus foi convidado para o casamento, sim ou não? Então Jesus não está de fora do casamento, ele está no casamento. Irmão, como pode? É paradoxal isso. Como pode Jesus estar no casamento e ainda dar errado? Porque ele foi convidado para o casamento, ele não entrou de penetra, ele foi convidado, abriram a porta para ele, ele entrou. Possivelmente Maria era muito chegada ao casal que estava se casando, era conhecido de Jesus. Ele entrou, ele está no casamento, mas mesmo ele estando no casamento, faltou vinho. Alguma coisa deu errada. Como pode, né? Jesus está no casamento e dá errado alguma coisa ainda. Só que os noivos não ficaram sabendo. Está tudo acontecendo por detrás dos bastidores. Jesus foi convidado, só que Jesus não está participando. Jesus só começou a participar quando acabou o vinho. Aí quando acabou o vinho, Maria foi procurar ele. Tipo assim, chega de ser convidado. Está na hora de você participar agora. Acabou o vinho, Senhor. Ô mulher, que tenho eu contigo, ainda não chegou a hora. Maria olha para os servos, faz tudo que ele mandar, aí Jesus começa a participar no casamento. Pega as talhas, faz assim, oh aleluia. Pega o que? Água, mas é água, ele está participando, então ele que vai fazendo do jeito que ele quer e a gente só vai obedecendo. Pega as talhas, aquelas ali que estão vazias, enche de água, leva para fulano, para ciclano, daqui a pouco tem vinho na festa. O casamento não terminou do jeito que ia terminar. Oh, aleluias. A família não ia terminar do jeito que ia terminar, porque Jesus não é só mais convidado, agora ele está participando no casal. Você entendeu o que Deus está ensinando para mim e para você? Chega da gente deixar ele só como convidado. Irmão, vai mais além. Participa, Jesus. Eu não quero que o Senhor só seja convidado da minha casa. Eu não quero que a minha casa tenha a nomenclatura de uma casa cristã. Eu não quero que a minha família, meu casamento tenha apenas o rótulo de um casal cristão. Participa. Dita as regras, das diretrizes, corrige, aleluia, tira o que tem que tirar, põe o que tiver, participa, Jesus.
Aleluia. Eu não quero ter apenas o Senhor como convidado, porque eu te convidei porque eu gosto de você, porque você é legal, porque eu me simpatizo com você, porque eu admiro você. Não, eu quero que o Senhor participe. Eu quero que o Senhor seja o Senhor. O mestre Sala não vai mais governar nada. Quem vai agora é o Senhor. Participa. Eu estou sentindo uma graça muito grande aqui. Oh, eu estou sentindo uma graça muito forte aqui. O diabo está com uma raiva grande da gente aqui hoje, porque ele pensou que a tua casa ia terminar desse jeito, que a tua família ia terminar desse jeito. Ele caiu do cavalo, se é que ele tem. Jeová começou a participar agora. Aleluia! Ele pegou a chave da casa e disse: agora quem manda sou eu. Busque a Deus. Termina agora a minha fala. Quando Davi buscou a Deus, Davi tinha esse hábito. Tudo que ele ia fazer, ele consultava a Deus. Porque Deus não quer que a gente faça nem mais e nem menos. Deus quer que a gente faça só o que Ele quer que a gente faça. Deus fala para a gente fazer 10. Aí eu falo, vou fazer 11 para ver se eu impressiono Deus. Mas Deus não quer que você faça 11, Deus quer que você faça 10. Deus não fica impressionado. Porque o princípio é a obediência. E ele busca a Deus. Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal, por conta do Urim e do Tumim. E Abiatar trouxe a Davi. Então buscou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei o bando? Vou alcançá-lo? Respondeu o Senhor: vai, porque de fato o alcançará, e tudo libertará. Olha o versículo 9, eu vou terminar aqui. Partiu. Isso aqui é um segredo importantíssimo para recuperar uma família. Vamos lá. Davi buscou a Deus, sim ou não? Orou. Vou conjecturar agora, mente de pregador, tá? Só para você entender. Jejuou, subiu o monte, fez campanha, fez propósito, orou de madrugada. Deus, e aí, vou atrás ou não? Vou ou não vou? Vou atrás ou não vou? Aí Deus respondeu: vai. Vai que você vai conquistar. Aí o versículo 9 diz assim: e partiu Davi. Partiu aqui é o princípio de ação, não de Deus, de Davi. Porque Deus já fez. Ah, irmão, você devia ter dado glória a Deus. Quando Davi orou e buscou a Deus, vou atrás ou não? Deus falou, vai. Deus já tinha feito. Agora é você que tem que fazer, Davi. Aleluia. Partiu, versículo 9. Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram